Bom, voltamos ao segundo bloco dessa entrevista com o professor Soares, da Física. Professor Soares, que é o cientista de dados e participa desse programa, é cientista-chefe do governo do estado do Ceará. Então, voltando já, Soares, você terminou no bloco anterior, você já falando de Big Data, ou Big Data, né? Como queiram, né? Então, eu queria que você começasse agora a explicar um pouco mais tecnicamente essas coisas, né? Porque o que a gente está falando aqui é que você, como cientista de dados, inclusive você é doutor em engenharia química pelo FRJ, né? E aí eu vi no seu currículo que você foi pesquisador visitante em várias universidades na Europa, nos Estados Unidos, e acabou entrando em várias áreas que se aproximou da física, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que seria muito interessante para quem está assistindo o canal entender um pouco essa sua, além da sua trajetória, mas como é que você chega nessa tarefa de ser um especialista em organizar dados. E para que serve organizar dados? Organizar dados. Bom, primeiro, né, como eu cheguei ao Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, que por sinal hoje é avaliado na CAPES como um programa de excelência. Nota 7 na CAPES. Departamento de Física da UFC é nota 7 na CAPES. De orgulho aqui de todos os cearenses, né? Então, eu faço parte. Por isso que o programa Cientista-Chefe, ele vai atrás, né, dos grupos de pesquisa mais consolidados da universidade, né? Pois é, no caso, a minha área específica, uma das áreas nas quais eu atuo hoje é a área de sistemas complexos e redes complexas. O que é isso? Qual né? é a analogia? O que é que, por exemplo, um físico estaria fazendo num programa de cientista-chefe associado a Big Data e associado à política pública? Dados socioeconômicos e epidemiológicos. E coisas. É porque, de fato, quando a gente fala o que é um sistema complexo, tem várias definições. A que eu gosto mais é um sistema onde você tem vários elementos. Quando eu falo vários, são muitos agentes, um número de graus de liberdade enorme, que interagem entre si. E eles estão organizados, essas interações estão organizadas numa topologia, numa geometria, que é uma geometria complexa, que é uma rede, mas não é uma rede simples, não é uma rede que tem um número de conexões invariante por agente. É uma rede como uma rede social, por exemplo. Nós participamos de uma rede social, você é um sítio dessa rede, eu sou outro sítio dessa rede, como nós somos amigos, existe uma conexão entre nós, de interação, mas você tem vários outros amigos que eu não necessariamente conheço. Então, quando você começa a mapear essa topologia da rede social, você vai encontrar, de fato, uma rede complexa por trás dela. E quando você utiliza essa ideia, quando você generaliza essa ideia para esses dados, como os agentes econômicos, os agentes sociais, os vetores epidemiológicos, a segurança pública, a criminalidade, coisas do gênero, você pode fazer analogias muito interessantes. E utilizar, no final das contas, o que é mais importante, utilizar as técnicas estatísticas e matemáticas que são utilizadas nas redes complexas. Certas análises, você até um tempo atrás, você fazia num computador desse normal. Isso. Né? Você tinha uma base de dados, você rodava lá algum programa, fazia algum... Mas hoje em dia não, com o smartphone e a explosão das redes sociais, inclusive eu vi uma estatística que nos últimos 2 anos você já gerou mais informações do que toda a história da humanidade, né? Isso mostra que explosão. Então isso mostra que nós estamos trabalhando com um universo de dados aí gigante. Então o que isso tem a ver com Big Data? O Big Data. Aí que tá. Bom, como é que essas coisas se comunicam? Uma mudança de paradigma. O Big Data, por conta, obviamente, do desenvolvimento tecnológico associado à computação. Então mudou o paradigma. Então nós estávamos... É interessante fazer algum paralelo entre o que a gente fazia antes, em termos de Big Data, que era o que a gente chama de pesquisa amostral. Você queria entender alguma coisa, fazer um retrato da sociedade, seja nas opiniões, seja na propagação de uma doença, você fazia a chamada pesquisa amostral. Ia lá, coletava, utilizava técnicas estatísticas com uma amostra pequena, porém estatisticamente significante, e extrapolava alguma informação. Isso, claro, super interessante, sofisticado do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, mas esse tipo de investigação só nos levava, no que se refere às ações, a ações a posteriori. Você identifica algo que aconteceu, que está acontecendo, transversalmente, né, como se diz, e produz uma ação, uma gestão, uma política pública, por exemplo.
Com o Big Data, não. Com a possibilidade agora de ter acesso a esses dados, você pode trabalhar com dados em tempo real. E não existe a necessidade, vamos dizer assim, existe a necessidade de outras coisas que eu preciso falar, mas não existe a necessidade de uma estratificação, de uma amostralidade associada aqui. Você não precisa trabalhar com pequenos universos. Você trabalha com tudo. Com tudo, o universo todo. Então, essa aqui é a coisa Por exemplo, mais maravilhosa aqui a gente do Big tem, Data. isso, né? Já falando de Big Data, a gente tem aqui, né, vocês estão aqui desde abril de 2018, na verdade, e talvez o grupo de vocês seja um dos primeiros no Brasil que estão trabalhando com notas fiscais eletrônicas. Isso. Então, um exemplo desse grande volume de informações, inclusive a sua equipe me comentou que nós temos já no IPES, né, sediado no IPES, com a parceria com a Secretaria da Fazenda, as notas fiscais eletrônicas de 2010 a 2018 do Estado de Ceará. Isso representa 5 bilhões de registros, né? 5 bilhões de registros. 5 bilhões de registros. Mais então, como é complicado ainda. 5 bilhões de registros, o que é que eu faço com isso? Pois é, isso é... Como é que isso pode se traduzir, por exemplo, falando no caso das notas fiscais eletrônicas, que é um tipo de informação, né? Claro que a gente pode tratar desse assunto em outras questões, por exemplo, as informações são geradas no Google, Instagram, Facebook, então está explodindo aí o volume de informação muito grande. Mas especificamente no nosso caso, no nosso controle, a gente já tem, a equipe de vocês já tem em mãos, vocês estão tendo acesso a dados, os dados são restritos, não é isso? Quer dizer, há uma confiabilidade, as informações elas são muito... Claro, muito, a questão de confidencialidade. Confidencialidade é muito importante, né? Mas me fala aí primeiro, o que é que vocês estão conseguindo extrair daí? Primeiro, né, a coisa importante existe, como eu falei, a disponibilidade e o poder computacional, que pode agora tratar de dados com essas dimensões. Tecnicamente é possível. Tecnicamente, do ponto de vista computacional, sim. Mas os dados em si, eles trazem problemas. Então, o trabalho de Big Data eu costumo dividir em duas partes. A primeira parte é uma parte de filtragem e processamento estatístico. Né? Então, a filtragem, por quê? Porque esses dados, eles vêm com ruídos, vêm com pequenas falhas. É como se fosse fazer um trabalho de garimpagem. Isso, essa é a palavra um dia você usou essa palavra e eu achei muito apropriado. Garimpar, você garimpar, tirar ali e ficar só as nessa primeira fase, você já pode identificar o que a gente chama de comportamentos emergentes. Né? Fazendo o quê? Fazendo, através desse processamento estatístico, fazendo a caracterização das correlações entre os agentes. Correlações estatisticamente falando. Né? Essa primeira fase, o que é que isso já traz? Já traz o seguinte, já traz a possibilidade de você ter em tempo real, aquilo que eu falei antes, a quantificação de alguns dados importantes ou relevantes para uma determinada atividade. Vamos dar exemplo por exemplo, você poderia... Por exemplo, no caso da nota fiscal, exemplo claro disso, a gente pode ter acesso aos índices de preços de alguns produtos que a gente não conhecia necessariamente. Diariamente. Com a precisão diária. Eu poderia, então, construir um índice de preço. Um índice de preço para o leite, por exemplo. Para o leite ou para um conjunto de produtos. Para o conjunto de produtos. Que formam a cesta básica. Diariamente. Eu poderia saber. Nessa primeira fase, após a filtragem e o processamento estatístico simples, eu não estou querendo dizer tradicional, claro. A gente já pode impressionante, trazer essas informações à tona, que são interessantes, até do ponto de vista do governo do Estado, para fazer a precificação correta e as compras com um portal de compras. E mesmo também, no caso aí, já entender por que aquele preço ele está... E interferir. Mas a interferência agora, diferentemente da pesquisa amostral, não é a posteriori. É uma interferência em tempo real. Interferência em tempo real. Essa é uma coisa, Agora, esse processo, você ter os dados, trabalhar esses dados e depois, você falou em minerar esses dados, né? Quer dizer, o que é que... Existe toda uma arte aí em saber o que é que você precisa puxar dessas informações. Bom, essa arte é uma arte que não pode ser somente feita por matemáticos, físicos, economistas. É aí que entra o aspecto interdisciplinar. E é por isso que nós estamos muito satisfeitos de você poder tá no ambiente, colaborar com os economistas, com os administradores aqui
do IPES, essencialmente os economistas aqui. Porque ajuda a entender... O próprio jargão, professor, o próprio jargão já é uma coisa, já é um fator complicador. Então, assim, nesse aspecto, entendimento desses dados. Então, nesse aspecto, assim, o fato da equipe de vocês, lá do Departamento da Física, estar aqui interagindo com os economistas do IPES, e você já sente que há essa interdisciplinaridade já ajudou a você a evoluir. Do nosso lado, eu tenho certeza que sim, do lado dos economistas que colaboram conosco, eu tenho quase certeza, mas não posso afirmar, né? Você fez uma exposição para o governador Camilo Santana, sim. Eu tive a oportunidade de estar presente, e você lançou uma ideia também, já com essas informações, muito interessante. Suponha que a chuva conseguiu danificar várias estradas no estado de Ceará. Então, naturalmente, né, tivemos 6 meses aí, um período longo, felizmente, de chuvas fortes, etc. E aí a pergunta é, que estradas nós poderíamos... Nós temos um recurso e precisamos começar a recuperar as estradas. Que estradas eu começo a recuperar? Essa resposta pode ser dada por Big Data? Pode sim. A gente acredita que sim, né? Nós temos já... Isso é um exemplo do... Esse é um exemplo. Mas como, por exemplo, nesse caso? Então a ideia é a seguinte, é um ponto muito interessante, porque o Big Data, por si só, a parte mais, que eu diria, mais bonita e estimulante de trabalhar com Big Data é a possibilidade de você poder cruzar informações, cruzar dados distintos, Big Data distintos. Nesse instante, a metodologia fica muito mais rica e a possibilidade de extrair resultados interessantes também aumenta muito. Então, por exemplo, o que a gente está começando a fazer, existem ainda algumas arestas que precisam ser minimizadas aí, a gente está combinando os dados de notas fiscais, o fluxo econômico entre, por exemplo, cidades do estado do Ceará e o fluxo de transporte, de mobilidade mesmo, entre essas cidades. Então, de alguma maneira, associando o fluxo econômico ao transporte entre essas cidades, a gente pode precificar subtrechos que vão, por exemplo, de Fortaleza a Quixadá. Entendi. E aí eu preciso fazer isso para todos os pares de cidades do estado e associar a utilização, a frequência com a qual aquele determinado subtrecho é utilizado. E isso é uma política pública na veia, né? Você traz esse resultado, né, de toda uma complexidade técnica e científica, mas você traduz isso diretamente para uma gestão de política. Isso. Eu vou dar uma parada no segundo bloco e nós voltaremos já no terceiro bloco. E aí eu gostaria, Soares, da gente poder explorar, né, que outras políticas nós poderíamos... assim, a preocupação sempre é como nós estamos no ambiente de governo, os recursos são públicos, qual é a nossa intenção? Que todo aquele conhecimento que a universidade possui, que a gente possa colocar em prol das soluções de problemas concretos do Estado, do governo, da população, etc. Então, a gente citou aqui 2 exemplos, né? O exemplo do caso de recuperação de estradas e o exemplo também de acompanhar índice de preço, né? Mas, pelo que a gente observa, o potencial de outras áreas, de outras ideias é muito grande, né? E eu queria, nesse terceiro bloco, no bloco final, a gente aprofundar essa mensagem e também, assim, eu gostaria de finalizar com a sua experiência, o que é que poderíamos levar, vamos dizer, dessa experiência para aperfeiçoar o programa nessa sua área. Então, nós vamos encerrar o segundo bloco aqui, já voltaremos com o terceiro e último bloco, o programa, né, entrevistando o professor Soares, cientista de dados aqui do IPES. Muito obrigado.